Som. Foi aí, Angelão? Graça e paz, irmãos, amém? Vamos para a nossa aula. Peço aos irmãos que se assentem aqui na frente. Pessoal que estiver aí no fundo, vem para a aula. Vamos aprender. Aleluia. Os irmãos que estão em casa também, bom dia. Deixa eu só acertar um negócio aqui. Amém, queridos? Vamos dar continuidade então à nossa aula sobre a criação. Essa é a segunda aula sobre a criação. Só recapitulando, né? Nós estávamos vendo a respeito do livro de Gênesis, que fala a respeito da criação, ali o capítulo 1, capítulo 2. E sabemos e é notório que nós cremos em um Deus criador. Isso está tranquilo entre nós, né? Nós sabemos que o planeta Terra e todo o universo foi criado por Deus. Ok. Hoje nós vamos dar continuidade e começando falando sobre a causa da criação, né? O ato, então hoje nós vamos falar sobre o ato, a ordem e as lições que a criação traz para nós. Tudo que nós temos nas Escrituras, nós temos uma lição a aprender. Não é simplesmente ler um livro de história ou mesmo um livro teológico. Tudo que está nas Escrituras é para nós compreendermos o que aconteceu no passado com os nossos irmãos, mas também para que a gente aplique algo prático nos nossos dias, amém? Próximo slide, por favor. Está meio pequenininho aí, mas eu vou ler para os irmãos aqui. O que é em relação à causa primária? Acho que eu não mandei na edificação, né? Eu vou mandar. Tomé, se tiver aí com você, manda o link dessa aula na edificação, por gentileza, meu irmão. A causa primária. O universo é a expressão externa da vontade de Deus. O universo, ele não é um acaso que surgiu do nada. Tudo que nós vemos no universo, tudo que nós vemos na criação, é a causa do quê? Da vontade do Senhor. Deus quis criar e Ele criou. Tudo que nós vemos está aí porque é a vontade de Deus. Amém? Ele sentiu vontade, vou criar. E Ele criou. Por isso estamos aqui. Amém? Glória a Deus. O universo então é a expressão, a vontade de Deus é expressa na criação. O universo é a expressão externa da vontade de Deus. E como isso se dá, né? O verbo hebraico bará significa trazer à existência aquilo que antes não existia, né? Vamos ler lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Alguém pode ler para mim? Hebreus 11, versículo 3. Não briguem. Hebreus 11, versículo 3. Alguém pode ler para mim? Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é invisível. Amém? Pela fé entendemos então que o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus disse haja e tudo se fez. Amém? A partir daí então tem um termo que é muito utilizado na teologia, que é o ex nihilo, ou seja, criado a partir do nada. Mas como conversamos na semana passada, que eu aprendi com o pastor Zé Ribeiro, é que criar do nada, Deus teria que ter feito nada antes, né? Portanto, Deus fez tudo a partir dele. Todo o universo foi criado a partir dele, da vontade e da palavra do nosso Senhor, amém? Tranquilo? Aleluia. Ou seja, a causa primária de toda a criação é Deus, e ponto final, amém? Próximo slide, irmãos.
O Criador trino e uno. A palavra hebraica Elohim está no plural de majestade, Elohim. Fabiano, você pode dizer para nós o que quer dizer Elohim? Plural, né? Ou seja, não é de sentido plural de deuses. Mas... Isso. Então aguardem, venham semana que vem. Gostinho de quero mais. No próximo capítulo. Amém? Então nós temos a criação aí feita por um Deus que é trino e uno. É um só Deus, mas em 3 pessoas. Nós não acreditamos em 3 deuses, mas num único Deus. Porém esse Deus é trino. Então, Pai é a causa originadora, né? Gênesis 1:1. E disse Deus, haja, né? O Filho, que é o agente da criação. Lá em João, capítulo 1 diz, né? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele é a palavra, Jesus é o Logos, o Filho. Sem ele nada que foi feito se fez. Então o Filho é o agente da criação. E o Espírito Santo é a presença ativa e formadora. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, nós vemos a ação da Trindade na criação. Amém? Próximo slide. Vamos então destrinchar um pouquinho aqui a respeito dos dias, isso é muito legal. Dia 1. Irmãos, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, vocês param, entendi nada, fala de novo. No dia 1, a primazia da água e a invasão da luz. Então, à medida que a terra em fusão se esfriava, formava-se água e cobria a superfície. Como eu acabei de dizer. Alguém pode ler Gênesis 1:2? Gênesis 1, versículo 2. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar e envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Interessante, havia trevas sobre as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós vemos que no início da criação havia água e luz. Volta no slide para mim, por gentileza. Água e luz. Nós vamos entender que ao longo desses dias que são ditos nas Escrituras, nós vamos ver um planejamento de Deus na criação. Deus, ele é perfeito e tudo que ele fez foi planejado. Amém? A luz apareceu antes do sol e a lua e as estrelas. A ciência chama isso de luz cósmica. A teologia chama de a invasão de Deus na configuração da terra. Hoje nós sabemos por conta da ciência que o comprimento de onda da luz, ele tem alguns comprimentos, né? A luz visível, a luz eletromagnética, não é isso? O mais interessante é que nós temos células nos olhos que captam apenas a luz visível. Ainda bem. Já imaginou se nós estivéssemos captando luz infravermelho, né? Todas essas ondas, nós não conseguiríamos viver. Porque essas luzes todas estão invadindo o universo. Elas estão sendo propagadas pelo universo. Tanto que para você tirar fotos de corpos celestes no espaço, você precisa de câmeras que captam essas ondas que nosso olho não consegue captar. Aí a gente consegue captar algumas ondas, por isso que a gente consegue ver muito longe. Muito interessante isso, né? Então a luz. Aí de repente você vai, poxa vida, como é que... tudo bem, Deus criou a luz... E ali água, tudo bem, isso é um planejamento, calma, a gente não vai fazer uma viagem já indo para a viagem direta, a gente faz tudo antes, a gente planeja as coisas, né? O que a gente vai comprar, onde a gente vai, né? Onde a gente vai se hospedar, o que eu preciso levar. Então Deus, ele planeja bem as coisas. Próximo slide.
No dia 2, a divisão das águas. Então a gente viu no capítulo, disse Deus, haja luz e houve luz. E nós já vimos que, né, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Então tinha luz, tinha água nesse início de criação. E agora Deus pega essas águas e divide essas águas no dia 2. Dia literal, dia de eras. Aí entra aquela discussão da palavra yom, de dia. Nós não vamos entrar aqui nela, embora eu acredito que Deus criou em dias literais. Mas isso aí é uma outra discussão, a gente pode discutir em outra aula a respeito. Mas no dia 2, a divisão das águas. O levantamento da água atmosférica revela o poder absoluto de Deus na evaporação. Se a gente pega essa água atmosférica, ela tem aquele númerozinho ali, ó, 54.460.0000000 de toneladas. É um pouco pesado, né? Da água atmosférica. Mas onde está essa água, gente? Olha aí, tem nuvens, tem vapor de água na atmosfera. Está aí. Mas se é pesado, por que está lá em cima? Porque Deus quis, ué. Porque a água tem 3 estados, né? Líquido, gasoso e sólido. Esse líquido gasoso que está suspenso aí, pesa um pouquinho isso aí, tá? A água em si pesa 773 vezes mais do que o ar, por densidade, né? Então, tá tranquilo. Então, olha o quanto de Deus pega essa água toda e separa do firmamento, olha lá. Essa água que está em cima e a água que está nos oceanos embaixo. Então, Deus separa a água que está no firmamento e a água que está embaixo. Amém? Deus está planejando, certo? Estão acompanhando? Deus está ali, olhando a obra dele, é igual um pintor. Igual um pintor. Ah, vou fazer água. É bonita a água, né? Só espero que eu não me suje de novo. Aí a gente tem luz irradiando. Olha aí, pai. André, você nem me avisa. Segundo o autor, o que ele acredita que aconteceu é que vamos pegar o planeta Terra aqui, para vocês entenderem como o autor do livro ele entendeu essa questão da criação. Planeta Terra, é bonito, né? Então a gente tinha o planeta e tinha a luz, e essa água estava por aí. O que ele acredita é que a Terra ela foi encoberta por uma névoa. O planeta Júpiter é um planeta que a gente chama de planeta gasoso, não é isso? Então ele é coberto por nuvens ali de gás. O autor acredita que a Terra no início, no dia 2, ela ainda estava assim. Essa água toda estava suspensa, tá? Aí Deus separa essa água que está no firmamento e a água que está nos oceanos aqui. Nós ainda temos uma bola de água, tá? Dia 3, próximo slide. Isso é a visão do autor, tá? No dia 3, nós temos convulsões geológicas. Deus faz então surgir a terra e a vida vegetal, né? Então a origem da palavra terra confirma a geologia. Aretz, em hebraico, fazer em pedaços, ou esboroar, nome bonito, né? Quiser um nome para um filho, esboroar, olha que nome bonito. Kíton, em grego, engraçado que nós temos um bichinho, um molusco no mar que nós chamamos de kíton, que é juntar-se ou amarrar-se a si, né? Gravitação e tudo mais. E terra em latim é esgotar ou decair, ou erosão. Ou seja, a vida vegetal focada na reprodução, ervas, né, com sementes, e árvores com frutos, tudo criado rigidamente segundo a sua espécie. Aí de repente você se pergunta, ué, mas Deus cria as ervas, as árvores no dia 3, mas ainda não tinha sol, as plantas não precisam de sol? Calma aí, calma aí. Então Deus, no dia 3, faz surgir a terra. Bonita a minha terra, né? Eu não tenho uma caneta verde, mas aqui tinha plantas, tá? Bonito.
Por que eu fiz a Terra desse jeito? É simples, porque nós sabemos hoje, através da geologia, através da ciência, que a Terra, antes do dilúvio, ela foi um único continente, nós chamamos de Pangeia. Como você sabe isso? É simples, pega a América do Sul e pega a África, para você ver se não encaixa lá certinho. Nós sabemos hoje, mesmo através da ciência, que esse grande continente ele foi separado em outros continentes. Qual é a explicação para isso? Bilhões de anos? Não, eu acredito que houve um cataclisma global, o que nós crentes chamamos de dilúvio. Certo? No dia 3, então, uma névoa aqui em cima, cobrindo toda a Terra, parecido com Júpiter, isso segundo o autor. E nós temos aqui a Terra e as plantas, mas não tinha o Sol, não tem problema, não tinha, mas tinha a luz chegando. Quando está nublado, a gente não vê luz? As plantas também se utilizam dessa luz, ela está filtrada, mas tem luz. Então nós tínhamos luz filtrada aqui, entrando. E o que nós também não podemos esquecer é que quem criou, quem que sustenta todas as coisas? Se Deus quisesse criar terra e planta sem sol e sustentar pela sua própria luz, Ele sustenta. Ou pela sua própria palavra, Ele sustenta. A palavra de Deus diz que não cai um fio de cabelo sem que Deus não saiba. Deus não ia sustentar umas plantas sem sol? Mas Ele é perfeito, Ele está planejando. Por exemplo, são animais que podem se procriar sem pensar no macho, não. Justamente, o paternogênese. Então Deus Ele vai fazendo as coisas. Então aqui é o segundo dia, tá? Quarto dia, a libertação das luminárias. Olha aí, agora sim aparece, no quarto dia aparece o sol e a lua e as estrelas. Então, como a vida vegetal sobreviveu antes da criação do sol, a Bíblia não diz que Deus criou Bará, o sol, no quarto dia, mas que Ele o fez, ou seja, Ele libertou. A palavra usada é azar, ou seja, o que Deus fez? Vamos fazer o sol. Aí o que Deus fez? Surge o sol, surge a lua, parecendo sei lá o que é isso aí. Ali, segundo o autor, era assim que ele acreditava, né? Apesar da névoa que cercava a terra, foi rompida, ou seja, Deus tirou e surge o sol, tá? Os raios vibrantes já bombardeavam o planeta desde o princípio, ou seja, semelhante ao que assim se chama lá do planeta Júpiter, que eu falei, tá? Como Deus pegasse essa névoa de água que estava e Deus retirasse, então surge o sol, no quarto dia, tá? Tranquilo até aí? Gente, eu estou seguindo a linha de raciocínio do autor do livro, existem outras explicações, tá? Teológicas, inclusive, a respeito disso. Depois, se os irmãos quiserem, a gente faz uma aula, depois que a gente terminar o livro, a gente faz uma aula só sobre criação. Aí a gente discute isso com mais afinco, tá bom? Próximo slide, dia 5. O design espalhado dos céus e mares. Então, no quinto dia, o que Deus faz? A biologia partilha uma estrutura idêntica, adaptada para os habitats diferentes. Ou seja, Deus cria os peixes para o mar, os oceanos, e as aves para o firmamento. Eles são muito semelhantes, eles nascem de ovos, possuem corpos alongados, vivem suspensos em seus habitats, locomoção por nadadeiras ou asas, ou apêndices semelhantes, revestimento de pele, escamas e penas, ossos, cavernosos, ou seja, são ossos leves, corpúsculos sanguíneos de forma ovalada, e ambos possuem instinto migratório. Ou seja, tanto peixes quanto aves são muito semelhantes em relação ao seu comportamento e estrutura anatômica. Vocês estão vendo como Deus está planejando as coisas? Deus é perfeito. No dia 5, agora no dia 6. Então nós já temos peixinhos nadando, nós já temos aves voando. Olha um peixinho. Olha só. Tá meio na atmosfera. Espera aí, pronto. Camada, bom, melhorou, né? Tinha esquecido da camada de ozônio. Deus, você não ia esquecer da camada de ozônio, né? Embora
A gente saiba que camada de ozônio é outra discussão. É outra discussão. Tudo que nós aprendemos era uma grande falácia, mas enfim. No dia 6, Deus cria os animais e a coroa da criação. Olha para o seu lado aí. A coroa da criação está ao seu lado. Somos nós. Amém? Glória a Deus. Então, no dia 6, os animais e a coroa da criação, né? Grandes animais e quadrúpedes apareceram pouco antes do homem. O homem foi criado separadamente de todas as demais criaturas, ou nós chamamos lá de imagodei, que é somente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, dotado de alma e espírito. Das outras criaturas existem muitas espécies, porém o homem existe apenas uma. Vamos ler lá Atos 17, 26 e 27, quem pode ler para mim? Atos 17, 26 ao 27. Amém. Amém, queridos? Então Deus faz todos os animais e a sua coroa, Deus faz do pó da terra, não é da lama não, tá? É do pó, das partículas atômicas da terra, Deus faz o homem. E hoje é sabido que muito que nós temos quimicamente na terra, o homem, o ser humano tem quimicamente em seu corpo, tá? É impressionante. Agora o que eu quero aqui, eu vi uma explicação do pastor e professor Saião, que eu achei muito interessante, é que se nós pegarmos um paralelo aqui no dia da criação, nós vamos ver algo muito interessante, muito perfeito. Se nós criarmos um paralelo, combina no dia 1 com o dia 4. No dia 1 Deus disse, haja luz, né? No dia 4 Deus faz aparecer essa luz. No dia 2, separação das águas terrestres e da água do firmamento. Deus faz peixes para as águas dos oceanos e Deus faz as aves para as águas que estão no firmamento. No dia 3, Deus faz surgir a terra e tudo que há na superfície terrestre, e Deus cria os animais e o homem para essa terra. Tudo planejado. Deus fez tudo planejado. Daí a gente poderia até crer como o Agostinho, né? De pôr na cria. Deus pode ter feito assim. E Ele ter feito tudo ao mesmo tempo. Mas nós vemos um planejamento do Senhor em toda a criação. E por que tudo isso? Mas tudo bem, Deus fez tudo, eu creio que Deus fez tudo. Mas para que Deus fez tudo? Vamos ler Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Esse texto é incrível, do apóstolo Paulo.
Diz assim: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Tudo o que foi criado é para que eu e você olhe para tudo isso que foi criado e perceba que tudo isso foi feito por um ser maravilhoso, perfeito. Ou seja, como Deus está, de repente as pessoas, eu não acredito em Deus, mas a criação está gritando, sim, nós somos criados e existe um Deus. Por isso que todos aqueles que não creem em Deus são indesculpáveis, porque a criação mostra a obra do Criador. A criação perfeita, como eu disse na aula passada, quando o meu professor disse que ao olhar uma célula e todos os processos bioquímicos dentro dela e perceber que aquilo foi, falar que aquilo foi criado do nada é loucura. Deus está falando através das mínimas coisas e através das coisas macro que foram criadas que Ele existe. Amém? Deus existe e a criação está clamando, falando para cada ser humano perdido: venham até o Criador. O Criador quer ter relacionamento com você novamente, como existiu lá no Éden antes do pecado. Amém? Próximo slide, meus irmãos. Ciência, fé e origens. A ordem dos eventos em Gênesis coincide perfeitamente com a observação científica real. Então, através da ciência, a gente consegue comprovar aquilo que já foi dito através da palavra. Nós não podemos interpretar a Bíblia pela ciência, mas a ciência mostra e comprova aquilo que já foi escrito nas Escrituras. Amém? A teoria da evolução e a lei da continuidade baseiam-se em suposições frágeis, e é muito frágeis, viu? Eu, como biólogo, posso dizer que é muito frágil, né? Por exemplo, as reconstruções humanas, como o homem de Neandertal, a partir de fragmentos, ou seja, você acha um fragmentinho de osso lá na camada geológica, achei um fragmento, olha, é um homem de Neandertal. Como já foi pegado, por exemplo, um dente e reconstruíram um ser humano. Não, isso aqui é um intermediário entre o Homo sapiens e o outro mais antigo, um dente. Fragmentos. Gente, até hoje, se você olhar na camada geológica, no registro fóssil, não tem espécies intermediárias entre uma e outra. Principalmente espécies que partem, por exemplo, um peixe se tornando um anfíbio se tornando um réptil se tornando uma ave, ou um réptil se tornando um mamífero, e deste mamífero se tornando lá na frente um ser humano. Isso tudo é obra de Satanás para desmoralizar aquilo que Deus fez como criação e principalmente a sua coroa, que é o ser humano. É dizer para você que você é apenas um fruto do acaso, um fruto de milhares e milhares de anos de evolução, que você é simplesmente mais um. Não, nós não somos mais um, nós somos a imagem e semelhança do Criador, e fomos criados para glorificar o Senhor e cuidar da criação que Ele fez. Amém? Você é importante para Deus. Você que está nos assistindo, você é importante para Deus, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. A única coisa que nos separou de Deus foi o pecado. Amém? Estou sentindo falta das crianças aqui, porque elas não estão aqui hoje. Tem que aprender. Aí fica fácil, Tá. Gente, uma coisa assim, a ciência é boa quando ela é feita com honestidade e verdade. Só que a gente vê por diversas razões, cientistas modificando alguns experimentos e alguns métodos para favorecer alguns grupos. Então cuidado, nem tudo que fala, mas foi a ciência, virou um dogma agora, virou Deus a ciência? Não. Na ciência, uma coisa que eu aprendi com a minha professora de genética, que 95%
A ciência se baseia em 95%, a gente ainda tem 5% ainda de dúvida. Não é 100% certeza. Tá? Então cuidado. Quando aparecer na televisão, no jornal, especialistas dizem que você vai comer grama e vai ficar feliz. Que especialista? Qual que é o nome? Qual a instituição? Eles nunca falam, né? Somente os especialistas. Falou especialista, virou Deus. Aí fica fácil, né? Aí você vai ver o especialista. O cara é pintor e vende bijuteria na praia. Mas enfim. Amém, queridos? Então cuidado. É possível sim, nós temos convergência e harmonia entre ciência e fé quando a gente trabalha de forma honesta, tá? Próximo slide. Então qual que é o objetivo da criação? Por que Deus criou todas as coisas? A finalidade de toda a criação é singularmente a glória de Deus. Eu gosto de dizer que Deus é um grande artista. Pela vontade dele, ele criou todas as coisas. Aí você pergunta, mas para que Deus criou tanta estrela? São cerca de 6 trilhões de estrelas. Em cada galáxia são trilhões de estrelas. Para quê? Para eu e você olhar tudo isso e glorificar a Deus. Deus criou para eu e você contemplar a glória dele. Já perceberam que hoje, isso já de 2000 para cá, isso ficou mais intenso, que hoje existe um culto ao feio? Isso na música, isso na pintura, isso nas artes como um todo, na arquitetura. Por que a gente gosta, por exemplo, de ver algumas cidades em Minas Gerais, por exemplo? A arquitetura é linda. Mesmo os templos católicos, você olha dentro, os ornamentos, enche os olhos. Você pega a Capela Sistina, toda aquela obra de Michelangelo, pinturas maravilhosas. Por que todo mundo gosta de ir para o Louvre, em Paris? Para ver pinturas bonitas. Aí você pega hoje em dia, vai um camarada lá, ele vai pintar um quadro. Genial! Você olha as casas, antigamente as casas tinham um ornamento, eram cheias de, cheio de detalhezinhos. Hoje a casa é assim. Quadrada, cinza, gelada, feia. Perceberam o que Satanás está fazendo com a cabeça das pessoas? A distorção. Porque se eu distorço aquilo que é belo, se eu faço as pessoas cultuarem aquilo que é feio, eu estou afrontando aquele que criou todas as coisas belas. Deus criou tudo perfeito. Hoje a música se baseia apenas em um acorde ou em 3 acordes. Isso está invadindo dentro das igrejas. Antigamente uma música, mesmo a música cristã, tinham acordes belos que tinham um certo sentido. Hoje tudo simples. Irmão, nós temos que tomar cuidado, porque tudo que foi criado é belo. E olha que coisa interessante, nós falamos no início da aula de um Deus trino, um único Deus em 3 pessoas, não é isso? Olha a natureza, olha a música, ritmo, harmonia e melodia, 3 em 1. Olha a questão do espaço, altura, profundidade e largura, 3 em 1. Olha o átomo, elétrons, prótons e nêutrons. Se você divide um próton, você também terá 3 partículas principais. Tudo é 3 em 1, ou seja, Deus deixou a sua marca em toda a sua criação. Por isso nós somos indesculpáveis diante de Deus em dizer que Ele não existe, porque tudo que Ele fez, Ele deixou a marca e o DNA dele lá. Está tudo lá. E o que é belo nos eleva a Deus. Ouça uma sinfonia, nos eleva a Deus. Não deixe com esse mundo, esse secularismo, essas coisas feias, invadam a sua mente, a mente dos teus filhos.
Nutram a mente de vocês com aquilo que é belo, com aquilo que Deus criou. Por isso que observar a natureza é maravilhoso. Eu sei que para nós que vivemos na cidade é terrível, porque a gente não consegue olhar para o céu à noite e ver estrelas. A gente vê 3 estrelas, vê lá o cinturão de Órion, as 3 Marias só, coitado de nós. Mas vai para o interior para você ver. Uma vez eu estava no sul de São Paulo e tive a alegre felicidade de olhar para o céu. Eu estava no sul de São Paulo, na cidade de Guapiara. Saí de dentro da pousada e olhei para o céu, vi aquele céu estreladíssimo. E junto com aquela estrela eu vi uma mancha mais clarinha junto com as estrelas. Eu falei, meu Deus, o que é aquilo? Eu peguei minha câmera, apontei e deixei ela fotografando. Uns 30 segundos. Quando eu abri, estava lá, Via Láctea, maravilhosa. Milhares e milhares de estrelas. E não tem como você não olhar para aquilo e não glorificar a Deus. É igual o pastor fala que quando ele está de férias ele gosta de ir para a praia, de ficar olhando aquela imensidão do mar, a areia. Tudo que foi criado, não tem como não glorificar a Deus olhando para aquilo que Ele criou. Uma vez eu estava na sala de anatomia humana, na aula de anatomia, no laboratório, na faculdade. Estava lá sentado naquela bancada gelada, né, de inox. Daqui a pouco me vem a técnica com um pedaço de perna, sem pele. Falei, meu Deus. Só que você vê o corpo humano, os músculos, os tendões, as veias, buraquinhos nos seus ossos para passar algumas veias, é perfeito, amados. Se você olhar o corpo humano por dentro, é lindo, é perfeito, tudo está perfeitamente no seu devido lugar. Ontem eu vi um rapaz explicando a respeito do pica-pau. Já ouviu pica-pau, né? Ficar batendo lá 20 vezes por segundo lá na madeira, e é uma batida forte. Só que para ele bater forte na madeira, às vezes madeiras duras, ele precisa de um osso especial aqui. Ele tem amortecedores no seu crânio. Sem aquilo ali, uma batida daquela, ele tinha espatifado o seu cérebro. Mas esses ossos estão devidamente no seu lugar. Isso se a gente pegar então a teoria da evolução, que é a lei do mais forte, aqueles que eram intermediários que não tinham esse osso já tinham sido extintos, ou seja, não tinha pica-pau. Mas os ossinhos estão lá desde quando ele foi criado. Deus criou tudo perfeito. Amados, Deus é lindo. Justamente. A força com que ele bate na madeira é mais forte, é medida em força G. É mais forte do que aqueles pilotos de caça, por conta da força. É mais forte do que uma batida de carro a 100 km por hora. Mas sua anatomia está perfeitamente no seu devido lugar para que ele possa exercer essa função. Porque Deus criou tudo perfeito. Por isso essa é a finalidade da criação, para que a gente olhe para essa criação e glorifique a Deus. E para que você olhe para si mesmo e você se perceba. Hoje tem muito disso, né? Vamos se perceber. Sabe como é que você tem que se perceber? Que você é a imagem e semelhança do Criador. Né? Salmos 19:1. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento, quando a gente olha para o céu estrelado, proclama a obra de suas mãos. Deus é um grande artista e o melhor de todos. Amém? Próximo slide. Aleluia. E quais lições? Primeiro são lições a respeito de Deus, né? Sobre a sua eternidade, ou seja, ele já existia no princípio. Esse termo existia é interessante porque depois eu aprendi outra coisa. Aliás, peço perdão, acho que semana passada eu disse que Deus é, né? Pois é. Aprendendo essa semana, eu quero aqui me retratar aos irmãos que não, Deus não é, Deus existe. Por quê? Porque Ele existe. Porque lá em Hebreus diz lá, né? Hebreus 11. A gente tem fé em Deus porque é para que a gente crê que Ele exista. Esse termo Deus é começou a surgir lá com os teólogos liberais, meio que deixando a coisa meio subjetiva. Então a gente tem que tomar cuidado. Então Deus existe, tá? Deus já existia no princípio, ou seja, as coisas partem a existir a partir dele, para mostrar a sua majestade, o seu poder absoluto para formar o cosmos com a sua palavra. Deus disse: haja e houve. Olha que poder maravilhoso. Pluralidade e unidade. O conhecimento fundamental de um Deus criador que é trino e uno simultaneamente, aquilo que eu acabei de dizer.
as digitais de Deus na criação, 3 em 1, tá? Nós também somos corpo, alma e espírito. Nós cremos que somente o ser humano está nessa divisão, que nós temos corpo, alma e espírito. Amém? Os animais é corpo e alma vivente. Espírito somente, porque Deus nos dotou somente o ser humano com o espírito, sopro de vida de Deus. Amém? Próximo slide. Lições para nós acerca do homem. Por quê? O que a criação nos mostra? Primeiro, para que a gente seja humilde, reconhecer nossa pequenez diante do arquiteto do universo. Nós somos pequeninos perto de tudo que Deus criou, mas principalmente diante daquele que criou todas as coisas. Não sei se vocês já viram, Ângelo e meninas, se vocês conseguirem ver depois, vê se vocês acham uma imagem no Google para mim, do tamanho das estrelas comparado ao Sol. O Sol é grande, né? Mas tem estrelas infinitamente maiores que o Sol. Imagina, o céu é enorme perto da Terra, né? Vamos lá de novo ver com meus desenhos. Vamos ver se o Ângelo acha aí uma imagem das estrelas, em comparação do tamanho de estrelas. Nosso planetinha. Comparado com o Sol, né? Não sei se é nessas proporções, mas é mais ou menos isso. Então o Sol é enorme, a gente está muito perto do Sol em falar nisso, a gente já teria se desintegrado. Desculpem o meu problema de espaço aqui, tá? A gente está mais para Vênus aqui do que Terra. Mas enfim, o Sol é enorme e ele está onde deveria estar. Se a gente tivesse uma distância 1% mais próximo do Sol, a gente já teria torrado. Um pouquinho mais distante a gente teria congelado. A Terra está onde ela deve estar. É uma linha fina, perfeita, para que a vida ocorra no planeta Terra. Nós estamos onde a gente tinha que estar. A Lua tem o seu papel onde ela tinha que estar. Tudo é perfeito. Deus fez tudo perfeito. Amém? E nós somos um planetinha nesse universo todo, de sextilhões de estrelas, de bilhões de galáxias. Deus olha para mim e para você nesse pequeno planetinha, e Ele te amou, e Ele se sacrificou por mim e por você, que está dentro desse planetinha. Você percebe a importância que você tem para Deus? Eu e você somos poeira nesse universo todo. Por que Deus fez um universo de bilhões e bilhões de anos-luz de tamanho gigantesco? É para que eu e você olhasse para tudo isso. Ele fez para mim e para você, glorificar o nome dEle. Tudo o que foi criado é para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Olha aí, olha o tamanho do Sol. Aí você tem Sirius, Pollux, Arturo, Rigel. Olha o tamanho de Antares perto do Sol. É um pouco grande, né? Como diz um cientista cristão, diz: Deus é um exagerado. Eu quero saber quem foi o autor desses nomes aí. Deus é exagerado, né? Ele exagerou tudo isso para que eu e você olhasse para Ele, para tudo isso e glorificasse. E Deus, como é que Deus mede o universo com a palma de suas mãos? Olha que Deus é esse! Com a palma de suas mãos Deus mede. Deus sabe o nome de todas as estrelas, de sextilhões de estrelas. E aí Deus disse para Abraão: olhe para as areias do mar e olhe para as estrelas do céu. Assim será a sua descendência. A descendência de Abraão está aqui, glorificando o nome de Deus. A descendência pela fé no nome de Jesus. Amém? Vamos voltar no slide para a gente terminar? Está tudo perfeito. Então é para a gente olhar para a criação e ser humilde,
É para a gente ter confiança e adoração. A gente se ajoelha em oração àquele que nos criou e que nos preserva. Amém? A gente olha para tudo isso e vemos a nossa pequenez e nós adoramos aquele que é e era e será eternamente. Amém? E também mordomia e missão. Aceitar o chamado de dominar e cuidar de toda a criação com a missão, né, contínua de evangelizar a terra. Por isso, irmãos, não sai daí chutando o cachorrinho, viu? É para você cuidar da criação. Deus deu tudo isso para que o homem cuide, mas o homem, por conta do pecado, deixou tudo isso de lado. Mas ainda agora nós, como cristãos, aceitando aquilo que Deus fez por nós na cruz, né? O novo Adão, que obedeceu a Deus em tudo, que é Jesus, nós temos que cuidar desse planeta e evangelizar para que outros também possam olhar para tudo isso e percebam que Deus criou todas as coisas. Próximo slide. Aleluia, essa parte é fantástica. A promessa, então tudo isso, nós vemos a criação perfeita, o homem vem, peca, tudo se torna, tudo começa a se deteriorar por conta do pecado. Interessante que nós temos ali a segunda lei de Newton, a lei da entropia, que fala que tudo parte do organizado para o desorganizado. Se você deixar a sua roupa aí no chão, daqui a algumas décadas essa roupa vai estar igual? Estava na loja? Não, ela vai se deteriorar com o passar do tempo. Essa é a lei da entropia. Tudo está se deteriorando e não se organizando. Nada parte do desorganizado para o organizado, e sim do organizado para o desorganizado. Eu chamo essa desordem de pecado. O pecado entrou no mundo por conta de Adão, e as coisas passaram a se deteriorar e se desorganizar, tá? Só que nós temos uma promessa maravilhosa. O fato da criação é a garantia da nossa redenção. Cristo não morreu apenas para redimir as almas dos homens, Efésios 2:10, alguém pode abrir para mim? Mas para restaurar toda a criação de Deus, Romanos 8:22, alguém abre Efésios 2:10, e outro irmão abre para mim Romanos 8:22, já está aí, ó. Quem quer ler? Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? E Romanos 8:22? Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. Amém? Não só nós aguardamos a volta de Jesus, a redenção, mas também a criação geme, também aguardando essa redenção, tá? O mesmo poder que formou o universo a partir do nada, é o poder que resgata o homem caído. Ou seja, nós temos a promessa de que quando Deus voltar, Ele fará nova todas as coisas. Amém? Aleluias. Deixa eu só ver aqui. Próximo slide para a gente terminar. Eis que faço nova todas as coisas. Fazer novas é recriar. Aquele que chamou à vida o universo infinito é plenamente capaz de trazer a verdadeira paz ao coração de cada criatura humana. Amém? Nós vemos lá no fim de Apocalipse, nos últimos capítulos, 21, nos últimos capítulos, que Deus cria e faz novos céus e nova terra. Pensa como será lindo aquele lugar que nós aguardamos para viver com Cristo eternamente. E olha que coisa maravilhosa, o texto diz que não haverá sol nem lua, porque a luz virá do próprio Senhor. O mesmo Deus que sustenta no início da criação todas as coisas pela sua própria luz, é o mesmo Deus que sustentará pela sua luz todas as coisas na eternidade. Amém? Essa é a promessa da vinda do Senhor. Então aqueles que gostam da natureza, meu querido, vem para Jesus, porque você fará eternamente,
Você viverá eternamente em novos céus e nova terra. Mais bonito do que ainda a gente consegue observar nessa criação, que está em desordem, mas estará tudo em ordem novamente pelo poder da palavra do nosso Senhor. Amém? Alguma dúvida, irmãos? Não? Pode fazer prova no final? Olha lá, hein? Amém? Glória a Deus. Vamos orar encerrando a escola bíblica. Senhor Deus e meu Pai, eu agradeço a Ti, Senhor, por mais uma aula. Obrigado pelos meus irmãos, obrigado pela Tua criação. Obrigado por poder observar tudo, Senhor, e poder glorificar o Teu nome. Desde um átomo, Senhor, até essa imensidão que é o universo, as galáxias, as estrelas. Tu és tudo, Senhor. Tudo para nós. Tu criou todas as coisas, para que eu e os meus irmãos pudéssemos contemplar o quão grande é o Senhor e a Tua glória. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, queridos? Tomar uma aguinha para a gente começar o nosso culto, amém?